Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que super bem. Hoje a gente vai fazer uma análise aí do livro do discurso do método de René Descartes. Se você não conhece esse livro aqui é a base da engenharia moderna. Ou seja, tudo que existe hoje em dia, enquanto a descobrimentos e análise, ele está baseado muito no descobrimento de René Descartes. Se você não sabe quem foi do René Descartes, não sabe do que eu estou falando de discurso do método, o método que ele desenvolveu aqui e como isso pode servir para sua vida. E você fala, cara, eu não sou engenheiro, não tem nada a ver com isso. Como pode isso servir para mim? Eu garanto para você, pode servir muito. Se serve para mim, serve para todo mundo aqui da área, vai servir também para você, tá ok? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber, quem foi René Descartes, né? Obviamente. Então, René Descartes nada mais foi do que um famoso filósofo e matemático francês, ok? Duas coisas aí. O que ele fez? Quais foram as contribuições? Teve várias contribuições, tá ok? Esse livro aqui em particular, ele é muito conhecido por causa de uma frase. Como toda a maioria dos livros são conhecidos o quê? Por frases, ou pelo título, ou pela capa, né? Tem muitos livros que são conhecidos até pela capa. Então, pessoal, o livro em si é conhecido por uma frase que chama cogito ergo sum, que significa penso logo existo. Então, a famosa frase de Descartes. Como que chegou nessa conclusão? Veja bem, para responder isso de maneira mais adequada, eu teria que explicar para vocês o método que ele desenvolve ali, que é 4 passos, basicamente. Qualquer problema que você queira resolver, você pode resolver em 4 passos. É isso que ele está falando ali. Então, como que ele chegou nessa conclusão de cogito ergo sum? Ou seja, penso logo existo? Porque ele chegou, basicamente, resumindo, muito resumido do que está aqui, que ele explana passo a passo como ele chegou nessa resposta. E o que ele começou? Ele começa pela dúvida. Então ele começou a duvidar: será que eu existo? Será que o meu entorno existe? As pessoas que estão ao meu redor? O que diferencia um sonho da realidade? Como que eu sei, por exemplo, que eu simplesmente não estou sonhando? Né? Porque às vezes, muitas vezes, ele faz essa comparação. Existem sonhos que são mais vívidos e parecem mais realidade do que até mesmo a própria realidade. Em alguns lugares onde ele já foi, a realidade ela parece que é muito chata, né? Ela é muito tediante. Então, é um tédio. Então, o que acontece? Tem momentos da realidade que ele nem lembra, ele não se lembra do que ele fez, mas existem sonhos que ficaram marcados na mente dele e ele lembra sempre. Então, ele fala: poxa, se tem sonhos que me marcam mais do que a realidade, como que eu sei que a realidade realmente é a realidade e o sonho é o sonho? Como que eu separo isso aí? Então ele é o mais essencial assim das perguntas que uma pessoa pode fazer. Esse cara é um gênio, né? Por causa disso. Ele se atreve a fazer esse tipo de perguntas que para muita gente pode até levar à loucura, né? Enlouquecer. E ele faz essa comparação. Então aí ele chega em várias conclusões. E até que ele fala o seguinte: ele vai dividindo o problema dele em partes até que ele chega uma das partes mais elementares aí do problema dele. E ele fala o seguinte: se eu tô duvidando, né? Eu tô duvidando de tudo, né? Nada eu tenho certeza. Mas se eu tô duvidando, logo eu tenho que pensar para duvidar, não é? Esse é para você duvidar, primeiro você tem que ser um ser que pensa. E se eu penso, logo eu existo. Então ele tira a conclusão. Ele tem que existir, pelo menos ele. Por quê? Para ele duvidar do resto. Ele tem que pelo menos pensar, e se ele pensa, ele existe. Então ele já chegou aí uma resposta a um dos problemas, tá ok? Então, se vocês perceberam, eu fiz 4 partes aí. Primeiro eu duvidei, segundo eu dividi em problemas pequenos, depois eu comecei a resolver os problemas mais pequenos, e a partir dali eu fui construindo ou resolvendo aquele problema maior que eu queria realmente resolver, que no caso dele era o que ele queria provar, o que ele queria entender. A existência de tudo que existe, ele mesmo, a mente, o corpo, o físico e se existe ou não um ser superior, no caso Deus, né? E ele começa nessa primeira resposta. Ele tem que existir. Por quê? Porque ele duvida. Para ele duvidar, ele tem que pensar. E se ele pensa, ele tem que existir. Ele mesmo, pelo menos, existe. E a partir dali, ele constrói ou vai resolvendo outros problemas. Junta esses dois, três e responde outro problema maior. E assim ele vai chegando em mais respostas, tá ok? Mas se vocês perceberem, ele seguiu uma série de passos. Bom,
O discurso do método, que é esse livro aqui, ele se baseia no método, justamente. E esse método é o quê? Ele consiste em 4 etapas, tá ok? Então, a primeira delas é o quê? Duvidar. Você precisa duvidar. Não, se você tem algum problema para resolver, você tem algum projeto que você quer desenvolver, você tem sua empresa, você quer melhorar alguma coisa, você está tentando uma nova abordagem para uma situação que você já tem aí uma resposta, mas você pode melhorar essa resposta. Ou seja, esse projeto, essa ideia, tudo que você está fazendo aí na sua vida, dá para melhorar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é duvidar. Duvide se aquele método que você está aplicando é realmente o melhor método. Será que não dá para melhorar? Não dá para fazer alguma coisa melhor? Será que ele tem alguma falha? Né? Então, aí começa a sua dúvida. Você tem que partir da dúvida. O segundo passo do método, primeiro é duvidar. O segundo passo, porque aqui é o diferencial de René Descartes. Você pode duvidar por duvidar, não acredita em nada, né? Mas aí você não constrói nada, você só duvida. Daí você é o quê? É um cético, né? Você somente é um cético. Ou seja, você só duvida, mas você não constrói nada, você não aporta nada. Porque o que diferencia dos céticos dos cartesianistas, dos cartesianos, né? Vamos dizer assim, os que seguiram esse método aqui. Que os céticos, eles duvidam e eles não acreditam. Chegaram à conclusão, a única conclusão que eles chegaram, é de que não existe uma forma de você alcançar as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for medir a distância entre esse ponto e esse ponto aqui, eu pego uma régua. Mas daí vem o cético que ele fala. Eu falo para ele, vamos supor que eu medi isso aqui e deu 1,5 m. Tá ok? Dessa estante aqui, né? Que eu tô mostrando para vocês. Mas aí vai vir um cético que vai falar, cara, como é que você sabe que é 1,5 m mesmo? E aí ele começa, né? Tá ok? Muito válida essa pergunta. E eu vou ir respondendo, mas o que que acontece? O cético, ele nunca tem ele não se contenta com ter aproximações. Às vezes, na vida, e quase sempre, você não precisa que seja 100% exato as coisas. Você precisa de uma aproximação. Se você entender o significado da palavra perfeito. Perfeito vem do latim perfecto, que significa que foi feito, que foi terminado. Ou seja, se você terminar alguma coisa, é perfeito, tá ok? Se você não termina, é imperfeito, tá ok? Uma obra terminada, ela é perfeita. É isso? Então, para você terminar, você precisa aceitar certas margens de erro. Esse margem de erro, ou essa aproximação que a gente fala, ela tem que respeitar o quê? A necessidade que você tem. Se você não tem necessidade de que a medida desse ponto até esse ponto seja de milímetros, ou decímetros, ou até micrômetros, né? Não, por que eu preciso tanta precisão? Não precisa. Agora, se eu for fazer um motor de um carro, for trabalhar com um eletrônico, que, por exemplo, um microchip que tem nesse computador, que tem em qualquer lugar do seu celular, talvez você está me assistindo no seu celular, no seu computador. Então, ali tem um microchip. Esse microchip ele está na escala nanométrica, ou seja, existe a nanolitografia que compõe os circuitos desse microchip, tá ok? Então, nesse caso, você precisa de uma precisão maior, mas também não precisa que seja femtolitografia, que seria dividir um nanômetro em 1000 partes, né? Um femtometro é 1 nanômetro dividido 1000, basicamente, né? Não precisa disso até agora, né? Pelo menos a gente não precisa disso, tá ok? Então, o nível de precisão que você precisa não é tanto. E aí que ele fala, você precisa dividir. O segundo passo é o quê? Dividir os seus problemas em pequenas partes. Se você tem que resolver o quê? Eu quero fazer um projeto aí, né? Eu tenho, sei lá, uma empresa e eu tenho um novo projeto, uma nova ideia, e eu quero desenvolver essa nova ideia. Eu tenho um problema que eu quero resolver. Eu percebi que aqui está faltando tal coisa. Ou pode melhorar isso. Vou pegar esse problema, se eu não sei resolver ele ainda, ou se eu acho que a minha resposta pode ser que possa ser melhorada, você tem que partir da dúvida, né? O seguinte passo é o quê? Dividir em pequenas partes. Divide esse problema em pequenas partes. Mas em quantas partes? Vai dividindo, depois volta a dividir, depois volta a dividir. Até que você chegue em duas coisas. Primeiro, você tem uma resposta clara e óbvia para aquela parte que você está dividindo. E segundo, que a parte seja o suficientemente pequena para te dar a precisão que você precisa,
né? Ou a necessidade que você tem é que seja uma precisão de milímetros ou de centímetros, né? Décimas de centímetro. Não precisa, então, você fazer mais do que isso, tá ok? Então, não se preocupe com mais do que o necessário, né? Então, divide o seu problema em pequenas partes. O terceiro passo, já falei de dois, do método. O primeiro é duvidar. Parta da dúvida, será que dá para melhorar? Será que está certo isso? Será que isso não pode ser melhor? Será que aqui tem um problema? Como é que eu resolvo esse problema? Então, parta da dúvida de que você talvez não está planejando errado. Talvez você esteja errado. Então, o segundo passo é dividir em partes pequenas e como você resolveria. Como é que eu sei, por exemplo? Vou dar um exemplo muito óbvio. E aí, o René Descartes ele fala que basicamente para você ter prática nesse método, você precisa treinar ele, você botar em prática. E como que você bota em prática? Vai logo e resolve o problema da origem do universo? Não. Você pega um problema que é muito fácil, que já tem resposta, que já é estudado amplamente e já tem como ser respondido de alguma maneira e que é amplamente aceito. Vou dar um exemplo, o caso dos rios, todas as águas, não todas, mas a maior parte das águas que cai das chuvas escorre pelos rios e chega até o mar. Mas peraí, como é que eu sei que uma gota de chuva vai chegar até o mar? Entendeu? Que garantia que eu tenho disso? Porque isso aí é amplamente dito, né? Então, daí você vai dividir o problema em pequenas partes. Beleza, cai a chuva. Será que a chuva que cai lá no deserto é a mesma que chuva que cai aqui ou numa floresta? Num lugar mais denso, né? Floresta densa, na Amazônia, por exemplo. Será que todos os rios são iguais? Aí você vai dividindo o teu problema em pequenas e pequenas partes até que você chega. Como é que a água cai? O que faz com que a água que está num lugar vá para o outro lugar? Né? Daí você vai chegar em respostas como a gravidade, diferença de pressão hidrostática. Você vai aprendendo a partir dessa dúvida que isso vai gerando, tá ok? Beleza? Então, o terceiro passo seria o quê? Resolver essas pequenas partes, né? A primeira era duvidar, partir da dúvida que você não sabe, talvez você esteja errado, talvez existam formas de fazer melhor. O segundo passo seria você juntar essas partes, dividir todo esse problema que você tem em pequenas partes. O terceiro passo é resolver esses problemas, cada um deles, e ir dando respostas a cada um deles e juntar, tá ok? E o quinto passo é o quê? Isso é muito importante. Você analisar o resultado que você obteve no final e comparar com a realidade, tá ok? Comparar com a realidade. Por isso que é importante você começar com problemas que já têm resposta. Para quê? Para você treinar, para você aprender. Esse problema do rio, por exemplo, é muito básico. Ele é até um problema meio complexo, mas na verdade ele já tem resposta, tá ok? E você vai ir aprendendo a dividir os problemas em partes. E daí, qualquer problema, você pode fazer. Isso aí, para quem trabalha em engenharia, por exemplo, e trabalha com hidrologia, um excelente exercício é a questão dos rios, da água, da chuva, como que ela chega nos mares. Existe o ciclo hidrológico, como é que evapora, chove, escorre, cai no mar, evapora, chove, corre, cai no mar. E é um ciclo, né? Como é que eu provo isso? Então, para engenharia, para hidrologia especificamente, dá para fazer isso. Nas outras áreas também, nos negócios, na vida em geral. Qualquer problema que você tenha, você pode dividir em pequenas partes e depois ir resolvendo esses problemas, cada uma das partes juntando e tendo uma resposta. Aí, no final, você precisa comparar essa resposta com a realidade, tá ok? Faz sentido o que você encontrou? Mas aí, Descartes, fechando já, né, o nosso vídeo, a cereja do bolo aqui, ele fala o seguinte: a gente não pode ser refém de duas coisas. Uma é a imaginação, porque ela tende a exagerar as coisas. E outra, os sentidos: tocar, ver, ouvir, sentir, né? Você não pode ser refém dos sentidos, porque eles podem infravalorar, ou seja, subdimensionar as coisas. Vou dar um exemplo. No caso da imaginação, você pode imaginar qualquer coisa. Um boi com cabeça de cavalo, um hipopótamo com a cabeça de um leão. Faz sentido isso? Não faz sentido. Não existe isso. Como posso imaginar, por exemplo, uma mula sem cabeça? Não existe. Por que ela não existe? Porque ela não faz sentido.
Não tem como um ser funcionar sem o cérebro, senão ele se torna um simples mecanismo. Eu não estou dizendo que não possa um corpo se mexer, eu só estou dizendo que não existe um ser vivo, pensante, né? Não é o mesmo uma mula com cabeça que uma mula sem cabeça. Não vai funcionar, tá ok? Ele pode ter uns espasmos musculares ali, se mexer e tal. Posso até colocar um aparelho ali para ele mexer as pernas, mas ele não vai ser o mesmo, ele não vai ter vontade própria, ele não vai ter pensamento pleno, que ele não vai ser um ser com vontade própria, né? Então ele não vai ter a mesma sensibilidade que um animal normal. Então não existe, não faz sentido, tá ok? Você divide isso em partes e você vai vendo que isso não faz sentido. Então a tua imaginação ela pode tender a irracionalidade, a exageração, tá ok? E o mesmo acontece com os sentidos. Por exemplo, a gente vê todo dia, isso foi um erro comum na época de Descartes, né? Inclusive foi muito conhecido. O Descartes, ele ia publicar esse livro, na verdade, esse discurso do método, ele é parte de a introdução de outro livro maior, tá ok? Que ele fala de óptica, da geometria e outro tema mais ali que eu não lembro agora mesmo, tá ok? Mas basicamente, como ele é o pai da geometria analítica, graças ao livro que ele publicou, onde esse discurso do método, que é o método que ele aplicou para resolver todos os problemas dele, que eu acabei de mencionar, os 4 passos, né? O primeiro é duvidar, o segundo é dividir o problema em partes, qualquer coisa que eu queira fazer e resolver. Depois resolver as partes pequenas e juntando, e na última parte você fazer uma avaliação e comparação entre se faz sentido, é racional, é lógico que você encontrou, é uma coisa provável de acontecer, não é uma coisa fruto só da sua imaginação, ou é vítima dos seus sentidos, e daí, como que eu faço um exemplo dos sentidos? Na época de Descartes, ele ia publicar esse livro, daí ele atrasou a publicação desse livro. Tá ok? E por que ele fez isso? Por causa de um personagem que chama Galileu Galilei. Galileu publicou a sua obra falando sobre que ele tinha chegado a algumas respostas, e essas respostas eram o quê? Que não era verdade que a Terra girava ao redor do Sol, mas sim o Sol girava ao redor da Terra, né? E o Descartes ele tinha chegado à mesma conclusão também, sem, né, ter contato lá com outro camarada, o Galileu, que morava na Itália, ele morava na França, mas na verdade na época que ele publicou esse livro, ele estava na Holanda, nos Países Baixos, né? E quando ele finalmente publicou, né? Ou quando ele escreveu, melhor dito, quando ele escreveu ele estava lá. E ele andou por todo lado, Alemanha, vários lugares, né? E ele chegou a essa conclusão que ele tinha que, peraí, vamos esperar. Por quê? Porque ele chegou à conclusão que os sentidos eles causam uma falha. Se observar o Sol, você vai ver que ele sai de um lado e ele se põe no outro, todos os dias, tá ok? E a Lua também, né? E eles fazem como um jogo, e de vez em quando se encontram, beleza. Mas a noite e o dia dão sequência de acordo com o Sol e às vezes a Lua, né? No caso. E ele chegou à conclusão de que, pelos cálculos e tudo que ele tinha feito, né, aplicando esse método, será que é verdade que o Sol, a Terra é o centro do universo? E ele foi buscando respostas, dividindo o problema em pequenas partes e resolvendo cada um dos problemas e chegou a uma conclusão. A conclusão era o quê? Que não, que na verdade aqui no nosso sistema solar é o Sol que é o centro, né? Mas ele chegou à conclusão até que poderia ser que o Sol não seja mesmo o centro, que acabou sendo verdade, né? E para você ver como ele, a partir da dúvida, ele vai construindo as suas verdades, tá? Ele não acredita cegamente nas coisas que vê, ou sente, ou toca, porque ele viu que o Sol dá a volta, não por isso seja verdade, tá ok? Então você não pode ser refém dos seus sentidos, porque você pode subdimensionar as coisas, subvalorar, distorcionar a realidade. E também não da imaginação, porque você pode distorcionar a realidade, mas para exageração. Extrapola, tá ok? Então daí todo o método dele se centra nesses 4 passos, tá ok? Então esses 4 passos você pode seguir, aplicar na sua vida e eu tenho certeza vai servir demais para você. Se você gostou desse vídeo, dá like por favor, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, aí eu tenho certeza que vai servir para vocês. Serve para mim, serve para todo mundo, o pessoal da engenharia serve. Eu tenho certeza que vai servir para você também. Aplique isso na sua vida, vai ser muito prático, tá ok? É mediante esse método que René Descartes encontrou respostas para si mesmo, para o entorno dele,
para coisas filosóficas também, né? Se existe Deus ou não, ele chegou à conclusão que existe, que deveria existir, né? Para que tudo funcione e exista, né? Tem que ter uma causa primeiro. Mesmo que essas coisas sejam eternas, inclusive, ele deu um exemplo, né? Você tem uma pegada no mar. Mesmo que a pegada seja eterna, ela sempre existiu, tem que ter um pé que está pisando ali, entendeu? Então, tem que ter uma causa. E ele vai desenvolvendo as respostas dele. Se você quer entender mais, leia esse livro, por favor. Ele é muito importante. O Discurso do Método de René Descartes. Eu recomendo demais. Ajuda demais. Eu não me arrependo de ter lido e não é nenhum desperdício. No próximo vídeo eu vou estar fazendo um vídeo sobre O Príncipe de Nicolau Maquiavel, que é um livro jamais denso, ele é polêmico, ele é muito polêmico, tá ok? Mas esse discurso do método você vai aplicar. Mais adiante eu vou fazer um livro sobre o método científico, que vai um pouco da mão em linha com o René Descartes, que foi feito por Francis Bacon, né? Que é o pai desse método, e que é aplicado até hoje em dia em todas as áreas das ciências, né? E esse método do René Descartes, os 4 passos que eu mencionei para você, eu recomendo você ler, mas também eu recomendo você aplicar na sua vida. Tudo que você for fazer, duvide se você está certo ou não. Será que não dá para melhorar? Divida seus problemas em partes. Até que parte? A parte que seja necessária de precisão suficiente para você resolver o seu problema. Não divida em partes demais. Mas também não seja muito achar que você já sabe tudo. Divida. Prove a si mesmo que realmente você sabe. Se você sabe explicar para alguém, é porque você entendeu e você sabe. Tá ok? Beleza? Muito obrigado aí pelo seu tempo. Dá like aí, uma vez mais, ajuda demais, seja generoso, assim como eu tô sendo generoso com você. Poderia estar lendo isso aqui e guardando para mim, mas eu tô compartilhando com você, tá ok? Obrigado aí pelo seu tempo. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo, viu?